eyes are open wide. By the way, I made it through the day. I watched the world outside. By the way, I'm leaving out today. I just saw Haley's comments your way. Said, why you always running in place? Even the man in the moon disappeared. Somewhere in the stratosphere. Tell my mother, tell my father, I've done the best I can to make them realize this is my life. I hope they understand. I'm not angry, I'm just saying sometimes goodbye is a second chance. Please don't cry one tear for me. I'm not afraid of what I have to say. This is my one and only voice, so listen close. Além disso, há 2000 anos veio pessoalmente ratificar os conhecimentos já existentes, deixando como patrimônio o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo foi dividido em 5 partes, a saber, análise dos atos comuns da vida do Cristo, dos milagres, das profecias, das palavras que serviram para estabelecimento dos dogmas teológicos e do ensinamento moral. A respeito deste último, o ex-chefe do IDA nos aclara que o ensinamento moral jamais foi motivo de disputas teológicas, considerando o Sermão da Montanha e as parábolas, razão pela qual se estrutura os alicerces básicos do terceiro livro da codificação. O grupo de teatro Renovando Atitudes apresenta Alice, do País das Maravilhas, As Terras de Kardec. Crédito ao que ela contava ter visto. Diziam que ela estava um tantinho desmiolada. Um dia alguém virá falar comigo. Virá. E eu espero que sim. Alice achava que estava falando sozinha e nem observava que 2 orelhas branquinhas a admiravam. Eram as orelhas de Tina, a coelha curiosa que estava louca para saber quem era aquela linda menina que estava a se lamentar naquele banco de praça. Olá! Quem é você? Alguém falou comigo? Será que eu tô ouvindo vozes? Ei! Que legal! Você é uma coelha falante? Sim, senhorita, às suas ordens. E você vive sozinha ou no País das Maravilhas que ninguém acredita que exista? País das Maravilhas? Onde fica isso? Ah não, você também? Estou brincando com você, pequena Alice. Eu e o meu amigo Zito há muito ouvimos o seu lamento. Mas me diga a verdade. Você é mesmo a Alice do País das Maravilhas? Sim, em carne e osso. Vocês não sabem que me fiz amiga do País das Imaginações, que ninguém acredita que existe? Mas cá entre nós, Alice, sabemos que esse mundo aqui é muito mais real do que muitas das ilusões de gente grande. Zito e Tina contaram a Alice algumas de suas aventuras, despertando nela um forte sentimento de simpatia, e por sua vez ela narrou outras de suas muitas viagens por outros mundos encantadores. E Zito, muito curioso, pergunta: Alice, você tem aquelas gotinhas do tempo? Tem sim, Alice. Eu sei que tem. O Zito sabe que você a esconde numa garrafinha de prata. Bom, não é que eu seja egoísta, mas falar das gotinhas com quem não acredita faz com que elas desapareçam.
Da última vez que falei delas com a minha irmã, elas quase sumiram. Mas sobrou um pouquinho, não é mesmo? Bom, só um pouquinho. Eba, então Então vamos vamos aproveitar. Alice mostrou-se radiante. Finalmente encontrara companheiros para suas aventuras. Por isso pediu para que aguardassem um instantinho, pois iria correndo-se a casa pegar a tal garrafinha prateada. Aqui, pessoal. Puxa, olha só que maravilha, Tina. Ah, se essas gotinhas me levassem pra Cenorolândia, seria a viagem dos meus sonhos. Bom, vamos fazer assim. Nós escrevemos a palavra vai no ar. Pingamos uma gotinha na cabeça de cada um e gritamos juntos. E lá vamos nós? Vamos. Vamos. E lá vamos nós! E sem entender, os três caem na casa de um escritor muito famoso, conhecidíssimo de todos nós espíritas. Quem são vocês? Não me lembro de tê-los convidado. Sou Alice, do País das Maravilhas. Eu sou o Zito. E eu sou Tina, a coelha falante. E por falar nisso, o senhor não tem uma comidinha pra mim? Tô com uma fome. Amelie, por favor, prepare algo para os Oui, nossos mon visitantes, cher. pois Joseph, estão je sais. famintos. Quem é o senhor? Sou Kardec e esta é minha esposa Amelie. Allan Kardec? Em pessoa, vocês me conhecem? O senhor não é o inventor do espiritismo? Não, Alice, o espiritismo não é invenção minha. Não sou o fundador e nem o criador da doutrina espírita. E o que você fez? Ele não é o inventor do Eu espiritismo. acho que não. Tudo que existe no mundo tem um inventor. Só o espiritismo que não tem um inventor. Tina. Ah, Os espíritos, que são os próprios homens que já atravessaram a fronteira do mundo material através da chamada morte, voltaram a nos encontrar. Deles recolhendo os relatos das suas aventuras e das suas surpresas após a desencarnação. Eles descobriram que a vida continua igualzinha à daqui. Somente eles são invisíveis aos nossos olhos. E o que o senhor fez? Fui anotando que existem duas ordens de leis naturais no nosso universo. Então, reuni essas leis de natureza espiritual. Então, concluindo, denominei essas leis de espiritismo. Ah, então é por isso que devem o chamar o senhor de o codificador. Exato, pois codificador é aquele que reúne em código as leis existentes. ô seu Kardec, e se eu estudar as cenouras? Ai, sem comê-las, é claro, né, Tina? E que os balões mais lindos, seu Kardec. Por acaso hoje é seu aniversário? Oh não, pequena Alice, hoje é aniversário de um dos meus livros, chamado de A Bússola da Humanidade. A Você Bússola já da ouviu Humanidade? Não, não conhecemos. Não. Deve ser um livro muito conhecido para ter esse nome. O senhor pode nos mostrar ele? Mas é claro, crianças, não só mostrar, como apresentá-lo a vocês. Apresentá-lo? Como assim? Esperem só um pouquinho. Livro falante. Olhem, crianças, este é o Espiritismo. E este livro é o Evangelho segundo o Espiritismo, também chamado de A Bússola da Humanidade. E o que o senhor traz de ensinamentos em suas páginas, senhor, a Bússola da Humanidade, para ser tão conhecido assim? Alice, eu trago as narrativas evangélicas mediante o crivo das reencarnações. Trago as comunicações dos espíritos, o evangelho,
Consolador prometido, mas as criaturas não dão tanta importância. Tá? Se elas soubessem quem realmente sou, dariam maior valor, porque eu sou a bússola da humanidade. Puxa, senhor Bússola, deve ser muito legal seu livro importante, não é mesmo? Zito, sim e não. Eu vou explicar. Quando as criaturas estão em dificuldade, estão doentes, elas me trazem para junto de si. Mas tão logo essas criaturas melhoram um pouquinho, me abandonam. Isto é tão triste. Calma, você precisa exercitar a paciência. As pessoas são assim mesmo. Elas precisam ter cuidado com o período de empolgação da doutrina. Período de empolgação? É o período que as pessoas adentram a doutrina e ficam encantadas. Mas quando percebem que para conhecê-la terão que assistir às aulas e lerem as obras básicas, aí muitas desistem. E Mas vocês? não se desespere, Alice. Elas ainda terão tempo de recuperar o tempo perdido. E você, Espiritismo, veio para liquidar com as religiões? Nada disso, pequena Alice, pois o desejo de poder e supremacia em alguns homens é o impulso doentio daqueles que estão enfermos com os micróbios do orgulho e do egoísmo. As religiões, todas elas, são uma necessidade para as criaturas que estão matriculadas no educandário da terra. Não vim destruir nenhuma religião, pois em Jesus está o nosso roteiro de trabalho, reconhecendo sim aqueles que não comungam a mesma fé que nós, no mesmo Pai Celestial. Vivem experiências diferentes, mas necessárias. É, mas se eu fosse você, eu acertava um unicaço na cabeça dura de quem não quisesse entender. Nada disso, Alice. Já é tempo de compreendermos que no respeito mútuo e sem violência está em marcha a lei de evolução. Crianças, agora vou lhes apresentar a minha fiel colaboradora. Quem é você, moça? Eu sou a reencarnação. Puxa, mas a senhora é muito conhecida lá na minha terra. Até na televisão a gente ouviu muito falar da senhora. E como a senhora vai ajudar o Espiritismo? Farei com que retornem ao cenário da Terra e pouco a pouco aprenderão. Um tanto numa existência, outro tanto noutra, e pouco a pouco se tornarão íntimos do Espiritismo. Tá, mas e quem não conhece? Erra menos? O Espiritismo, Zito, é uma espécie de mapa que faz que os homens achem o caminho para saírem da selva dos seus desenganos. E os homens maus, o que será deles? Vou ensiná-los. E se eles não quiserem aprender? Então eles serão visitados por uma amiga muito especial que lhes apresentarei agora. Olá, eu sou a dor. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mais bendizei o Senhor, que vos marcou por mim nesse mundo, para a glória dos céus. A dor é sempre chamada por aqueles que teimam em não seguir o bom caminho. Os corações mais duros se tornam dóceis quando visitados pela dor. Esperem! Está faltando alguém! Ó virtude sublime, venha até nós!
Chamo-me Caridade e sou a rota principal que conduz a Deus. Segui-me, porque sou o objetivo a qual deveis visar. Fiz essa manhã, meus amigos, a minha caminhada habitual e coração angustiado, venho vos dizer. Quantas misérias, quantas lágrimas e quanto tendes a fazer para secá-las todas. Inutilmente procuro confortar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há bons corações que velam por vós, não sereis abandonadas. Paciência, Deus está aí, sois suas amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e voltavam para o meu lado grandes olhos ansiosos. Eu percebi então, nos seus rostos, que o seu corpo, esse tirano do espírito, tinha fome. E que se minhas palavras lhe serenavam um pouco o coração, no entanto, não enchiam o seu estômago. Mas eu repeti ainda: coragem, coragem. Foi então que uma pobre mãe muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a me pedir para proteger esse pobre e pequeno ser, que não tomava num seio estéril senão um alimento insuficiente. Além disso, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e cedo sem asilo, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade, não ousando eles que jamais mendigaram vir pedir a piedade dos transeuntes. Coração cheio de compaixão, eu, que nada tenho, me fiz mendiga por cada um deles, e vou por todo lado estimular a beneficência, insuflar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso, venho a vós e vos digo: aí há infelizes cuja mesa está sem pão, a lareira sem fogo e o leito sem cobertor. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo essa iniciativa aos vossos bons corações. Eu vos digo somente, meus amigos, sou a caridade e vos estendo a mão pelos vossos irmãos sofredores. Mas, se peço, também dou, e dou muito. Convido-os para um grande banquete e vos forneço a árvore onde vos saciareis. Vede como é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide e colhei, apanhai os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência. No lugar dos ramos que houverdes tirado, fixarei todas as boas ações que fizerdes e levarei essa árvore a Deus, para que a carregue de novo, porque a beneficência é inesgotável. Segui-me, pois, meus amigos, a fim de que vos conte entre os que se alistam sobre a minha bandeira. Sede corajosos, e eu os conduzirei ao caminho da salvação, porque sou a caridade. Puxa, quanto aprendizado! Bom, o tempo está acabando e precisamos ir. Os doces estavam uma maravilha, Amélie. Senhor Bússola da Humanidade, muitos anos de vida para o senhor. E seu Kardec, foi um prazer cair em sua casa. Pode ter certeza que por onde passarmos falaremos do senhor. Vão em paz, meus amiguinhos. Au revoir, bon voyage. E lá vamos nós! E assim, Alice e seus amigos partem, torcendo para que as gotas do tempo possam, dessa vez, levá-los ao País das Maravilhas. Afinal, depois de tanto esclarecimento, eles jamais serão os mesmos. À medida que a doutrina espírita clarifica o entendimento humano, mais imperiosas se tornam as informações dos excelsos mensageiros do bem e da luz. A doutrina tem nos seus livros o maior manancial informativo. Parabéns ao Evangelho segundo o Espiritismo pelos seus 150 anos. Que a humanidade perceba a sua importância na estrada que os levará à evolução.
agradecer a Deus pelo seu cuidado com os seus. Ao abrir o mar e a seco andar, quero agradecer, quero agradecer, quero agradecer ao Salvador.